Você sabe qual é o principal pré-requisito para investimento no mercado de ações? Eu tenho certeza que muita gente que está me assistindo aqui nunca sequer já parou para pensar sobre isso. Mas é uma condição sem a qual todos os investidores estão fadados ao fracasso. E essa condição ela é facilmente perceptível na mentalidade, nos resultados de todos os investidores de sucesso. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar como que a psicologia, mais especificamente como que a ansiedade, ela pode afetar negativamente nos seus investimentos. Como eu falei, caso o investidor ele não tenha esse mínimo controle das suas emoções diante de um mercado em crise, diante de um mercado em pânico, a probabilidade dele tomar uma decisão errada é muito alta. E é essa a diferença que a gente vê dos investidores maduros, dos investidores de sucesso para os investidores iniciantes. Essa capacidade de ter resiliência, de suportar nos momentos de maior crise o peso de carregar uma posição muitas vezes até contrária daquilo que o mercado prega. Então vem comigo que a gente vai ao longo desse vídeo entender um pouco sobre como funciona a psicologia de investimentos e quais os caminhos e as estratégias que a gente pode utilizar para não cair nessas armadilhas da ansiedade. Então vem comigo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Guedes, eu sou analista de investimentos CNPI. E é um prazer tê-los todos aqui comigo. Sou formado de administração de empresas. Tenho também pós-graduação na área de gestão estratégica de negócios. Um marco que eu posso ver claramente na minha história e que é uma das principais motivações para eu estar vindo aqui no YouTube, nessa rede social, para apresentar o meu trabalho, é que no ano de 2019 eu ministrei um curso, sobre investimentos com algumas pessoas, um grupo mais seleto de pessoas próximas, e recebi um feedback muito positivo de pessoas: olha, você trabalha muito bem, você tem uma boa didática, você consegue falar sobre investimentos de uma forma simples, que a gente consiga entender. Então esse foi um dos objetivos, um dos motivos que me trouxe a essa plataforma, que eu possa alcançar mais gente e levar a educação financeira e ideias assertivas sobre investimento e experiências que foram provadas já ao decorrer do tempo, que foram testadas ao longo de vários anos por diversos investidores ao redor do globo. Então comecei a investir propriamente dito no ano de 2014. Inicialmente comecei com a renda fixa, base Kona, tesouro direto, e aos poucos fui progredindo para investimentos mais sofisticados. Investimento principalmente por meio de fundo de investimento, fundos multimercados, fundo de investimento em renda variável, e mais recentemente no ano de 2018, investimentos em renda variável propriamente diretamente no mercado de ações, compra e venda de ativos no mercado financeiro. Principalmente a compra, porque a minha filosofia de investimentos, a que eu sigo, que é a do glorioso Warren Buffett, que é considerado o maior investidor de todos os tempos, é uma filosofia de investimentos que busca encontrar ativos que estejam bem precificados a bons preços no mercado, que sejam ativos de qualidade, que tenham vantagens competitivas, de empresas com vantagens competitivas e baixo endividamento, alta geração de lucro, alta geração de caixa, EBITDA, e dentre outros indicadores. E de lá para cá, de 2014 até hoje, venho sempre buscando mais conhecimento na área. E também já passei por todas as apreensões que o investidor iniciante ele passa na busca de alternativas mais eficientes de aplicar os seus recursos. Então todas as apreensões, todos os medos e ansiedades, já passei por tudo isso e por isso posso falar um pouco com propriedade sobre isso para vocês. Inclusive o tema desse vídeo, sem mais delongas, sem perder muito tempo, o tema desse vídeo é investir a 99% psicológico. Para que a gente possa entender por que investir 99% psicológico, a gente precisa entender como funciona o ser humano. A gente precisa entender que o ser humano ele é um conjunto de 3 esferas, basicamente. A esfera biológica, a esfera psicológica e a esfera transcendental. E essas 3 esferas elas se comunicam entre si, de modo que o que impacta em uma das áreas também gera impactos na outra área. Na parte biológica, nós nos assemelhamos a todos os animais. Nós temos várias necessidades, algumas mais básicas, outras mais elevadas. Sentimos fome, sede, frio, calor, raiva, tristeza,
Nós também nos relacionamos com outras pessoas em sociedade, onde desenvolvemos nossas atividades e partilhamos interesses comuns. E para a gente entender ser biológico, segundo a concepção, a visão do Dr. Saulo Barbosa, que foi de onde eu tirei a maior parte do conteúdo que está disponível aqui, dado que eu não sou médico, quer dizer que nós somos movidos por determinadas leis químicas e físicas que regem todo o nosso ser e que, quando em desequilíbrio, geram problemas. Problemas biológicos precisam necessariamente ser tratados biologicamente. Quanto à questão psicológica, quero abordar aqui principalmente a parte da formação da personalidade. A personalidade ela é construída de ações. Existe um adágio muito conhecido que é: quem não vive como pensa, acaba pensando como vive. Ou seja, o que importa efetivamente na nossa vida é aquilo que a gente faz, as nossas ações no dia a dia. E essa parte psicológica está diretamente relacionada com a formação da personalidade, com o caráter de cada um. É algo que ele é construído dia após dia. O objetivo de todo ser humano é construir uma personalidade virtuosa, forte, que seja capaz de se posicionar, de dizer sim ou não, independentemente da situação e do contexto. De falar sempre a verdade, de se posicionar, de suportar as dificuldades, de ser paciente, de aceitar o sofrimento inevitável. E não paralisar diante das circunstâncias que geram ansiedade. Essa personalidade forte ela é construída a partir de ações na realidade, as quais, pela repetição, vão se tornando bons hábitos, também conhecidos como virtudes. E são justamente essas virtudes, ou a falta delas, que delineiam os traços principais da nossa personalidade e do caráter de cada um. E ser forte ao mesmo tempo não quer dizer ser invulnerável. Todos nós somos limitados no tempo e no espaço, até os mais jovens cansam. O mal não está na vulnerabilidade, que é em si inerente a todo ser humano, mas em ser afetado por tudo, a ponto de pouco agir e de fragilizar o caráter. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, como que a ansiedade pode interferir negativamente nos seus investimentos. Ter um controle, ter um autodomínio é a principal característica que vai te tornar ou não um investidor de sucesso. E neste sentido, ser um bom investidor trata-se de desenvolver bons hábitos que são relacionados à atuação como investidor no mercado financeiro. O que significa isso? Os hábitos eles são produzidos a partir da interação de duas forças, principalmente da razão e da inteligência, que são potências do ser humano. Por meio da razão, a gente visualiza algo bom, a gente consegue compreender se algo é bom ou ruim, a gente tem esse discernimento do que é melhor e do que é pior. E a vontade, ela tem a capacidade de buscar, de autodeterminar-se, ou seja, de fazer ou não fazer. Eu vejo uma pessoa que acorda todos os dias, no mesmo horário, ela é muito pontual, uma pessoa que se dedica nos estudos, eu vejo aquilo como algo bom, a minha inteligência percebe aquilo, e a minha vontade, ela deseja, ela busca aquilo, também replicar aquele ato na minha vida, aquela ação na minha vida. Então isso é muito importante quando a gente fala de investimentos, por quê? Porque a nossa resposta psicológica aos estímulos do mercado financeiro, ao mercado em crise, como eu falei anteriormente, as oscilações dos preços dos ativos no dia a dia, que é algo natural no mercado de ações, isso depende de uma alta capacidade do investidor de ser resiliente, principalmente em momentos de crise, de ser forte, de certa forma até de suportar o sofrimento, porque de certa forma dói mesmo. Tem uma pesquisa que é demonstrada em um dos livros do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, que ele fala que a dor da perda ela é muito maior do que a alegria dos pequenos ganhos. Por isso é muito importante que o investidor tenha essa consciência, tenha firme dentro de si essa fortaleza, essa constância, essa capacidade de suportar as oscilações e os períodos de crise. Isso é algo que a gente consegue obter também, desenvolver ao longo do tempo. E aí justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Por fim, a gente tem o aspecto transcendente. Transcendente é aquilo que acaba, que fica, aquilo que permanece quando a matéria acaba. Todos nós vamos morrer um dia, né? Então isso não é surpresa para ninguém, muito embora as pessoas evitem esse tema. Mas, contudo, todavia, entretanto,
o transcendente ele exerce uma força muito grande no nosso presente, no nosso atual. A exemplo disso, a gente pode ver vários exemplos nas nossas vidas ou na vida de várias pessoas que estão no nosso meio social. Por exemplo, quantas e quantas pessoas, diante de desenganos da medicina, não procuraram a sua ajuda na fé e se mantiveram firmes, e muitas delas conseguiram superar aquelas dificuldades que para a medicina, para a ciência, pareciam intransponíveis. Então vamos abordar cada uma dessas esferas para a gente entender como que a ansiedade nos afeta na prática, no dia a dia, e como que a gente pode driblar, como que a gente pode superar essa ansiedade. Se a gente perceber por essa imagem aqui no vídeo, a gente percebe que o cérebro humano ele tem duas estruturas básicas. Tem duas estruturas básicas nessa figura. O córtex pré-frontal e a amígdala. O córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente da nossa cabeça, é aqui onde se desenvolve, se manifesta a inteligência. A nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de tomar decisões, de refletir, de analisar determinada empresa ou determinado negócio, de estudar um formulário de referência. Tudo isso está sintetizado, sistematizado no nosso córtex pré-frontal. Então o córtex pré-frontal está relacionado com as atividades de solução de problemas, do pensamento mais complexo, que envolve várias ideias interdependentes umas com as outras. Por exemplo, quando você vai analisar uma empresa de um setor que você não tem muita familiaridade, você precisa desse pensamento, dessa capacidade de pensar complexamente, para entender, para ser inteligível, para você assimilar. Ela também está totalmente vinculada à atenção e ao foco, à disciplina e a retardar gratificações, que é justamente dessa forma que a gente constrói bons hábitos, a memória de trabalho e a flexibilidade do pensamento. A flexibilidade do pensamento a gente tem ela quando, diante de uma abordagem que a gente começa a utilizar, por exemplo, para analisar uma empresa, a gente está vendo que aquela abordagem não tá muito coerente. É o caso de muitas empresas, por exemplo, do setor de construção civil, que são empresas de ciclo longo, que a gente vê que os múltiplos padrões, como EV, EBITDA, preço sobre lucro, eles já não são suficientes para analisar uma empresa desse setor, dado que os resultados eles demoram muito a vir no balanço. Mas futuramente a gente vai falar sobre cada uma dessas empresas. Inclusive eu gosto muito das empresas do setor de construção civil. Já a amígdala, que é essa outra estrutura que você pode ver na imagem, ela é a primeira parte do nosso cérebro a reagir. Ela está muito vinculada à resposta emocional, à resposta afetiva. E aqui que a gente vai trabalhar diretamente sobre a questão da ansiedade. A amígdala está diretamente relacionada com os processos de vigilância e alerta. Ela funciona como um filtro que atua no nosso cérebro. Então, diante de uma informação, diante de estímulos, a gente está toda hora sendo estimulado pelo meio ao nosso redor. E a forma como a gente percebe esses estímulos é pelos nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, diante de uma ameaça, diante de um estímulo negativo, diante de qualquer estímulo, a nossa amígdala se questiona: esse estímulo ele gera um potencial de risco à minha vida? Caso não, as informações, a amígdala deixa passar essas informações, o filtro libera as informações e o córtex cerebral tem acesso a elas e pode trabalhar e pode fazer todos os seus processos de assimilação, atenção e memória. Caso contrário, a gente fala-se que a amígdala ela não pensa, ela só reage. A partir do momento que ela identifica o risco, ela toma uma atitude totalmente diferente. E é uma atitude voltada para duas formas de reagir: a luta ou a fuga. Por exemplo, diante de um leão, como da imagem agora, a gente não teria tempo para reagir. Nossa cabeça não faria sentido a gente avaliar: putz, será que esse leão vai querer me matar? Será que ele está com fome? Qual que é a motivação dele estar aqui próximo de mim? Então não faz sentido a gente fazer esses questionamentos. Então por isso que não faz sentido raciocinar diante de uma situação de risco à nossa vida. Por isso que a gente
a nossa amígdala já libera vários neurotransmissores, como o cortisol e a noradrenalina. E esses estímulos, esses neurotransmissores, eles vão agir diretamente no nosso corpo, produzindo essas certas substâncias que vão nos possibilitar uma reação voltada para a luta ou para a fuga. Então a gente vai ter uma maior pressão sanguínea, a gente vai ter uma pressão porque o nosso coração vai precisar bombear mais sangue para chegar nos músculos, né, que são as partes que a gente precisa utilizar para se defender ou correr, pernas e braços principalmente. Então a gente também vai ter em contrapartida, a gente vai ter uma redução da circulação sanguínea em algumas das áreas mais extremas do nosso corpo, que é o caso dos dedos, da cabeça, os pés, boca. Então, devido a isso, a gente vai sentir algumas sensações físicas desconfortáveis, como dispneia. A gente também tem uma respiração mais rápida, que é justamente o sangue precisa ser bombeado com mais oxigênio para as regiões do nosso corpo. Isso gera uma sensação de falta de ar, pode gerar uma sensação de falta de ar, que são aquelas sensações típicas da ansiedade. Então, boca e lábios frios, uma sensação de dormência, de formigamento, perda de atenção, perda da nossa capacidade de concentração, a gente não vai prestar atenção nos detalhes. Por isso que nesses momentos que a pessoa está ansiosa diante de um estímulo negativo, ela não consegue pensar muito bem, ela não consegue tomar decisões assertivas. O nosso cérebro, a parte da inteligência, a parte que é administrada pelo córtex pré-frontal, ela meio que entra em off, ele se desliga, a amígdala desliga o córtex pré-frontal. E a gente passa a reagir unicamente pela amígdala, unicamente pela parte mais sentimental. Então qual que é o problema dessa reação de luta ou fuga? Ela tem um alto custo energético para o nosso corpo. O medo e a ansiedade, como eu falei, eles desligam a nossa capacidade de pensar e de raciocinar. Então imagina, diante de um mercado com grandes oscilações, de uma crise mundial, como que a gente vai analisar, como que a gente vai estudar sobre determinada empresa, como que a gente vai tomar determinadas decisões se a gente não tiver o domínio e o controle das nossas reações, de como a gente reage. Por exemplo, a gente não tem controle dos estímulos, de como que a amígdala reage. Após o estímulo que a gente toma as nossas decisões, que a gente pode e deve ter esse autodomínio para não se deixar levar pela situação. Essa é a diferença, como eu falei, entre o investidor maduro e o investidor principiante, né? Ainda, aquele investidor que ainda não se conhece e também não conhece do mercado. Uma coisa importante aqui que fala o Dr. Saulo Barbosa: quando o imprevisível, quando o desconhecido, ele se impõe sobre nós, isso é interpretado pela nossa mente como sendo uma ameaça. Ou seja, não necessariamente uma ameaça física, uma ameaça real, mas uma ameaça como a oscilação dos preços dos ativos, uma crise econômica, sinais de guerra, dentre outros. Isso também gera em nós uma sensação de ameaça, que vai direcionar o nosso corpo para reações do tipo luta ou fuga, que são controladas pela amígdala, como eu já falei. Outra questão bem importante: não existe memória sem atenção. A nossa memória é totalmente dependente da atenção. A memória é como uma chefe que depende de uma secretária para bater a porta e falar: olha, isso é importante. Olha, estou analisando esse formulário de referência, ele é muito importante, essa parte de risco aqui do formulário de referência. Para quem não sabe o que é o formulário de referência, ele é um documento que as empresas têm ações na bolsa são obrigadas a divulgar todos os anos, que contém todas as informações relevantes sobre aquela empresa. O que ela trabalha, como que ela gera receitas e lucros, quais os principais riscos envolvidos no negócio. Então é muito importante que todos os investidores aprendam a ler os formulários de referências. Mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo. E a atenção, ela tem predileção por aquilo que se considera uma ameaça. Ou seja, diante de um leão batendo na sua porta e de um livro
que você quer ler sobre um assunto interessante sobre investimentos, a sua memória, a sua atenção ela vai sempre estar direcionada para aquilo que pode trazer risco à sua vida. Por isso que a ansiedade ela traz tantos problemas e tantos efeitos negativos para os investidores. Então, por que tudo isso é importante, meus caros? Primeiramente, para ter autoconhecimento. Se eu me conheço, eu sei como que eu vou reagir diante de uma situação de um mercado em crise, com investidores aflitos, com pessoas à beira de uma crise de pânico. E isso vai me possibilitar não agir por impulso, porque quando a gente age por impulso, em 99,99% dos casos a gente vai tomar uma decisão errada, na maioria das vezes. Depois, não sofrer desnecessariamente. Se eu me conheço, se eu começo a trabalhar melhor as minhas emoções, os meus sentimentos, começo a adquirir virtudes, a não ser movido pelos altos e baixos do mercado, não ficar olhando sequer essas oscilações, eu passo a ter mais qualidade de vida e isso vai me permitir ter um melhor desempenho também nos meus investimentos. E por fim, isso gera o quê? Não perder dinheiro, que é o principal, a primeira regra do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, não perder dinheiro. O mercado de ações não é para perder dinheiro. Se você vende em crise, tá errado a sua forma de investir. Então vamos trabalhar isso. E a segunda regra também é o quê? Não perder dinheiro. E a terceira e as outras é só lembrar da primeira e da segunda e pronto, tá tudo certo. E como que a gente vê isso na prática? Vou aqui falar de uma situação real, porque eu já passei por isso, né? Durante várias vezes, já passei nessa última crise por vários circuit breakers. Nas últimas 2 crises a gente teve essa possibilidade de ver como que os investidores reagem diante de um mercado em crise. Então a gente já sabe que em momentos de crise o nosso cérebro ele costuma ter uma resposta mais emocional do que racional, devido ao acionamento de neurotransmissores como o cortisol e a noradrenalina, que são regidos pela amígdala, como a gente já falou. E eles geram uma resposta no nosso corpo totalmente voltada para a luta ou para a fuga. Contudo, muitas das vezes sequer há um inimigo concreto, um fato real, mas se trata simplesmente de algo imaginário. O fato de que uma queda nas ações aciona essa reação de luta ou fuga gera implicações negativas. Ficamos mais ansiosos, ficamos mais agressivos, não raciocinamos apropriadamente, a memória fica prejudicada, visto que todos os nossos sentidos estão direcionados para aquela ameaça. Nessas horas somos tensionados a mover-nos pelo sentimento. É comum tomar atitudes impulsivas, como vender ações e afligir-se para tomar uma decisão, que na maioria das vezes, como já que reitero, vai ser uma decisão errada. Daí as pessoas entram em pânico e o mercado entra em circuit breaker. E por que isso acontece, meus caros? Por que isso acontece? Isso decorre do fato de que a maioria dos investidores sequer tem conhecimento dos ativos que possuem na sua carteira. São movidos na maioria das vezes por dicas. Eles não têm um estudo, não têm um conhecimento amplo dos investimentos que estão alocados, dos investimentos em que eles estão alocados, em que eles têm um valor até muitas vezes considerável alocado. Então, diante de um cenário de crise, o que o nosso querido investidor faz? Primeiramente, ele vai lá e dá uma gugada. E é papum, é tiro e queda. Quando muitas pessoas sentem uma dor no peito, vai lá e coloca no Google, o que aparece? Infarto. Câncer. Só sai notícia ruim. Isso por quê? Porque a imprensa ela sabe muito bem disso. A nossa mente ela tem atenção por pensamentos negativos, por coisas que trazem risco à nossa vida. Por isso que a imprensa, a televisão e as mídias em geral estão cheias de notícias negativas. Então, ele dá uma bugada e os prognósticos daquela situação, pode não ser nada, mas os prognósticos são os piores possíveis. Daí o nosso querido investidor vai, liga para a casa de análise, putz, tá acontecendo alguma coisa. Liga lá para a casa de análise, tentar falar com o assessor de investimento, nosso querido assessor de investimento, que tantas casas de análise divulgam isso. Só que nessas horas, por incrível que pareça, ninguém atende. Mas é claro, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Tá todo mundo ligando para casa de análise, doido,
tentando entender o que está acontecendo. Aí o nosso investidor fica mais apreensivo, mais ansioso, mais inquieto. Já o coração já está quase saindo da boca. Aí tenta falar com um amigo, tenta falar com fulano, ciclano, que também está mais ou menos naquela mesmo nível de apreensão. E aí ela acaba pensando, e aí a gente pensa assim, putz, o mundo vai acabar. O Brasil vai virar Venezuela. Vai haver uma terceira guerra mundial. Todo mundo vai virar zumbi. E, tipo, é daí pra frente. É coisa desse tipo. Só vem pensamento negativo, porque a gente precisa se defender. É como se fosse uma resposta do nosso corpo àquele estímulo. Como se fosse, não é uma resposta do nosso corpo àquele estímulo. Daí nessas horas, o que ele fala? Acessar o home broker. O que eu vou fazer? Vou vender as minhas ações. Vou vender porque eu não quero perder tudo. Então nessas horas, o melhor que poderia fazer é não haver sequer home broker. Mas como a gente não pode impedir isso, muitas das vezes o nosso investidor vai, vende as ações e nessas horas ele assina um contrato de carimbou, perda. Perdeu 50, 60, 70% daquilo que ele investiu e que muitas vezes é um patrimônio que foi construído com suor, por meio de trabalho, de esforço. Um patrimônio construído não só pelo esforço dele, mas pelo esforço da família, que é o pior. Então, um dos objetivos desse vídeo o principal objetivo desse vídeo é fazer com que você não chegue a tomar essas decisões erradas, não seja movido unicamente pelo sentimento, mas que você coloque o racional acima da parte emocional. Então agora a gente vai trabalhar sobre alguns caminhos, algumas estratégias que poderiam ser utilizadas, que devem ser utilizadas e que eu recomendo fortemente para que a gente não tenha essa reação emocional diante de um cenário de crise. Então, pessoal, diante disso que a gente estudou, que a gente viu até o momento, a gente pode resumir da seguinte forma, que a principal diferença entre o investidor imaturo, o investidor iniciante e o investidor inteligente, o investidor já experiente no mercado, é que diante de um cenário de crise, diante de situações inesperadas, diante de momentos de dificuldades, o investidor inteligente ele tem essa capacidade de lidar com a pressão, com a revolta dos sentidos, com a revolta dos sentimentos e permanecer firme naquilo que ele acredita, mesmo quando o mercado, quando todas as pessoas estão com opiniões muitas vezes até contrárias àquilo que ele acredita ser o correto. Então, chegando no ponto principal, no ápice, no ponto central deste primeiro vídeo, agora eu quero trabalhar com vocês 6 pontos, 6 caminhos, de certa forma até 6 estratégias para vocês aprenderem a como lidar com as preocupações, com a ansiedade, diante desses momentos de crise que são naturais e que são recorrentes no mercado. Primeiro, ter uma estratégia de investimentos adequada. Essa não é a primeira à toa, eu creio que seja o ponto mais importante, o conselho mais importante que eu tenho a vos dar sobre investimentos. Ter uma estratégia de investimentos que esteja de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que as pesquisas, que a experiência dos principais investidores de todos os tempos, eles passaram para a gente. Então tem que ser algo que já foi testado, que já foi provado, que tem bons resultados ao longo do tempo. E neste sentido, qual que é o problema das pessoas que adotam uma estratégia de day trade, por exemplo? Uma estratégia voltada para compra e venda de ativos no curto prazo. Pessoas que operam com derivativos, com mini contratos e diversos outros instrumentos de modinhas, que não cabe aqui de falar porque não é o tema desse vídeo. Mas, dando uma pincelada de forma bem rápida, essas pessoas eles estão quase que o dia inteiro ligadas em várias telas do computador ao mesmo tempo, atentas às mínimas oscilações do mercado, dos preços dos ativos e em busca de oportunidades para se posicionarem, numa posição de compra que ganha com a elevação do preço dos ativos ou numa posição de venda que ganha quando o ativo ele perde valor. E qual que é o problema disso? Esse processo é extremamente dispendioso em termos de energia para o nosso cérebro, que gera um desgaste emocional e reatividade.
que vai desembocar naquilo que a gente já viu anteriormente, que é aquela reação de luta ou fuga, porque quando o desconhecido, como a gente viu, quando o desconhecido ele entra nas nossas vidas, o nosso cérebro ele toma aquilo como uma ameaça. Então, em pouco tempo, a pessoa se torna estressada, ansiosa e neurótica. E entra no modo luta ou fuga, de que já tratamos anteriormente. Em contrapartida, aquele investidor que adota uma estratégia de longo prazo, muitas pessoas têm um termo muito conhecido que é o buy and holder, que é a estratégia de investir, de segurar os ativos por muito tempo, sem prazo de venda, de certa forma. É uma filosofia de investimentos, uma estratégia de investimentos que está atrelada à análise fundamentalista de investimentos e análise de valor, que é aquela qual eu sigo, que depois, posteriormente, eu posso até falar com certeza irei disponibilizar um conteúdo somente sobre essa estratégia de investimentos. Então, quem adota essa estratégia de longo prazo não se preocupa com movimentos de curto e curtíssimo prazo do mercado, com essas oscilações. Se o papel do investidor de longo prazo é simplesmente olhar o desempenho das empresas. A cada trimestre a gente tem a publicação dos relatórios contábeis e cabe ao analista de investimentos e aos investidores analisarem como que foi o desempenho das empresas que estão presentes na sua carteira. Então, trata-se de um processo muito mais simples e que permite mais tempo para estudar, para dedicar à família, aos amigos, ao ter um hobby, por exemplo, aprender a tocar violão ou outro tipo de instrumento musical, para trabalhar em projetos pessoais e aproveitar a vida, né? Porque a gente está aqui não somente para trabalhar, mas também para ter qualidade de vida naquilo que a gente faz. Então, uma estratégia adequada, para ser uma estratégia adequada, eu considero que ela tem que ter no mínimo três pontos críticos. Primeiramente, o objetivo tem que ser o longo prazo. Quanto que é o longo prazo, Felipe? Longo prazo é dinheiro que está em bolsa a gente não tira. Dinheiro que está em bolsa permanece em bolsa. Longo prazo é para sempre, de certa forma. Quando você for aposentar, daqui a 10, 20, 30 anos, é claro que se o mercado oferecer oportunidades para a gente e essas oportunidades a gente pode aproveitá-las e pode vender os ativos dado a elevação do preço e o descompasso entre o preço do ativo e os resultados que as empresas da nossa carteira vêm gerando. Segundo ponto da nossa estratégia, a gente tem que ter um foco nos aportes. Então, o nosso objetivo principal é trabalhar. Por meio do trabalho a gente gera renda. Por meio dessa renda a gente aloca parte dessa renda, desse patrimônio, em investimentos que a gente crê que no futuro vão nos dar um retorno adequado. Então a constância, a perseverança é muito mais importante do que a rentabilidade. E um terceiro ponto que a gente precisa também se atentar é para a gente ter uma carteira diversificada, com ativos de diferentes setores e que vão nos ajudar a reduzir o risco da nossa carteira, o risco dessas oscilações que inevitavelmente ocorrem no mercado. E a gente tem que pensar que a bolsa não é um instrumento de enriquecimento. A gente não investe em bolsa para enriquecer. Pode ser que aconteça? Sim, claro, pode ser que aconteça. Mas a bolsa ela tem como principal objetivo a maximização do nosso capital, do nosso patrimônio ao longo do tempo. A mágica dos juros compostos que o Einstein fala que é a maior força do mundo. Inclusive tem um estudo da FGV bem interessante, com um nome bem sugestivo. É possível viver de day trade em ações? Então esse estudo ele procura responder essa pergunta. E a resposta, logicamente, para mais de 99% das pessoas analisadas é que não, né? Dos 98.378 indivíduos que fizeram seu primeiro day trade em ações no período de 2013 até 2016, apenas 554 fizeram day trades em mais de 300 pregões. E essa é a primeira informação relevante que a gente tem desse estudo. A taxa de desistência parece ser bem alta nesse ramo. E desses, apenas 127 indivíduos conseguiram ter uma renda diária média acima de 100 reais. Uma renda diária média acima de 100 reais. Se a gente considerar um mês com 22 pregões, a gente teria R$ 2.200 por mês
mas uma parcela minúscula de menos de 1% dos indivíduos. Então, para você perder saúde, qualidade de vida, tempo, ficar estressado, né, não vale a pena, né? A gente percebe claramente. Segundo ponto importante, segunda sugestão, segunda estratégia, ter uma boa parte do seu capital alocado em renda fixa. A minha sugestão aqui é mais geral, né? Mas vai depender do perfil de risco de cada investidor, da sua idade, são várias. A gente teria que analisar cada variável individualmente, mas cada um vai poder adaptar isso à sua realidade. A minha sugestão aqui é ter um percentual de 50% em renda fixa e 50% em renda variável. E essa alocação, de acordo com a valorização dos preços dos ativos na bolsa, ou então a valorização dos ativos de renda fixa, a gente vai ter, logicamente, uma mudança dos pesos. Mas a ideia é justamente essa. Então, a gente viu que a bolsa subiu muito, começa a aplicar mais em renda fixa. Viu que a renda fixa subiu muito, a gente começa a aplicar mais em bolsa. E assim sucessivamente. A ideia é manter mais ou menos esse percentual, mas não é nada também muito estrito. Na verdade, é um trilho, é uma trilha, né? Não é um trilho. Por que isso é importante, Uau? Por que isso é importante? Se todo o seu capital está em renda variável, diante de uma crise mundial, como a gente passou agora recentemente, dessa pandemia, vai ser inevitável que a pessoa fique mais ansiosa, fique mais inquieta, que ela perca muitas vezes o sono, porque todo o patrimônio dela está lá. Então, a gente é ser humano, a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Nós somos seres humanos e temos essas reações biológicas, fisiológicas do nosso corpo que são naturais, como a gente viu no início desse vídeo. Terceiro ponto, terceira estratégia, não ficar olhando apps de cotações. Isso é o pior que você pode fazer no mundo, até porque se a gente for analisar o que é uma empresa é um esforço conjunto de várias pessoas que agem em sintonia buscando a realização de determinados objetivos, produção de um produto, a venda de um produto, a distribuição em um marketplace, e assim por diante. Então, os projetos que as empresas desenvolvem, eles não se concretizam do dia para a noite. Uma EZTEC, por exemplo, o prazo médio para a construção de um imóvel, de um condomínio como o da EZTEC é de 3 anos. Então, e muita coisa pode acontecer nesse decorrer do tempo. Então, por que eu vou ficar olhando para as cotações diárias? Isso me diz muito pouco a respeito do desempenho operacional e financeiro de uma empresa. E, além disso, a notificação do celular dá a ideia de que algo muito importante está acontecendo e que eu estou perdendo. É aquela expressão conhecida como FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de perder, medo de estar perdendo algo importante. E, como a gente viu, ela ativa uma sensação de ameaça em nós. E a sensação de ameaça gera em nós aquela resposta fisiológica para a luta ou fuga, que está vinculada aos processos de ansiedade. Portanto, a minha sugestão é desliga. Nem fica olhando preço, não. Preço não importa nesse sentido, de você ficar olhando no dia a dia o preço dos ativos. Isso é muito prejudicial à sua saúde física e psíquica. E ao seu relacionamento também interpessoal, na família, no trabalho, em outros locais. Além disso, eu já citei anteriormente o livro do Kahneman, que é o Rápido e Devagar. Segundo os estudos que ele apresenta nesse livro, ficar olhando esses hábitos de cotações, os preços dos ativos diariamente, é um convite ao fracasso, porque a dor das pequenas perdas é muito superior à alegria dos também muitos pequenos ganhos. E além de melhorar a qualidade de vida, evitar deliberadamente se expor a essas informações, a esses resultados de curto prazo, melhora tanto as decisões como os resultados. Isso foi outra conclusão de um dos estudos que foi apresentado no livro. O comprometimento de não mudar de posição por diversos períodos, isso também está atrelado também à primeira estratégia, que é investir por longo prazo. Então, esse comprometimento de não mudar de posição durante vários períodos, vários anos, também melhora o desempenho financeiro, também melhora o desempenho obtido na Bolsa de Valores. E agora uma sugestão muito boa do psicólogo Jordan Peterson. Para quem não conhece, é uma das pessoas mais influentes atualmente no mundo, na área do que se trata de psicologia. E uma pessoa que eu admiro bastante também. E, na verdade, tudo que eu estou falando aqui eu aplico no meu dia a dia, né?
Eu tomo isso para mim. Então, eu estou falando com propriedade. Eu falo aquilo que eu vivo. E ele fala que para as pessoas que têm problema de ansiedade, ter uma rotina muito bem estabelecida é essencial. E além disso, ele dá 3 sugestões para essas pessoas. Acordar no mesmo horário, todos os dias. Isso vai estabilizar a nossa psique e além disso, os nossos ritmos. A gente tem um ritmo circadiano, que são os ritmos que controlam a parte da homeostase do nosso corpo, o equilíbrio do nosso corpo. Então, acordar no mesmo horário e dormir não. Dormir a gente pode variar, mas acordar no mesmo horário é essencial para a gente ter essa estabilização desses ritmos circadianos. Segundo, ter um café da manhã rico em proteínas e gorduras, tirar totalmente o carboidrato, se possível, focar simplesmente em um café da manhã como ovos mexidos, ou uma carne, manteiga, bastante manteiga, um café da manhã mais semelhante ao café da manhã dos americanos, que é um café da manhã bem rico em proteína e gordura. E ter uma agenda. Então, você pode até me perguntar, mas para que ter uma agenda? Para anotar os meus compromissos? Também acho. Essa é uma das principais funções da agenda, mas não só por isso. A agenda e uma rotina bem estabelecida são componentes que são ansiolíticos, que têm um alto poder ansiolítico, ou seja, um alto poder de redução da ansiedade. A agenda, quando a gente anota os nossos compromissos e colocamos determinados pontos ao longo do nosso dia que são importantes para nos trazer para a realidade, para o estado de atenção, que é aquele estado que nos livra daquela sensação de ficar vivendo no futuro, que é justamente a característica principal da ansiedade. Então essa rotina ela traz previsibilidade ao nosso dia. E quando a gente fala em previsibilidade, a gente está falando em redução do nível de ansiedade, que é o contrário da imprevisibilidade, como a gente já falou várias vezes ao longo desse vídeo, que o desconhecido, o imprevisível, ele é assimilado, reconhecido pelo nosso corpo como uma ameaça. Por isso, te aconselho que você introduza rotinas saudáveis ao seu dia. Pontos que o Dr. Saulo Barbosa fala de ilhas de estabilidade, que são pontos ao longo do dia que vão trazer a nossa psique para aquele nível de estabilidade e que nos ajuda também, inclusive, a ser mais produtivos. Então, resumindo, essa estratégia é mais ou menos o seguinte: já comece o seu dia tendo um horário estabelecido para acordar, sem apertar o botão de snooze, né? Porque se a gente aperta o botão de snooze, aquele botãozinho quando o alarme do nosso celular toca, então se a gente aperta aquilo, a gente perde um tempo que vai ser muito importante para nós. Então, aqueles minutinhos que a gente tinha para levar uma rotina mais tranquila, começar o dia de uma forma mais tranquila, acabam que a gente perde aquilo e a gente vai começando o dia já nos atropelando. Isso também gera mais ansiedade. Quinto ponto, foco no trabalho. Isso é o mais importante, né? Se você não trabalha, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não pode investir. Então perceba, como eu já falei anteriormente, que a bolsa ela não é um instrumento para você enricar, mas um instrumento para você potencializar os seus investimentos. Quando a gente analisa comparativamente o desempenho da renda fixa e da renda variável ao longo de vários anos, como a gente tem aquele gráfico do Jeremy Siegel, do livro Investimentos no Longo Prazo, a gente percebe que quem aplicou dinheiro na renda fixa ao longo de vários anos acabou perdendo para o mercado. E já quem aplicou dinheiro na renda variável teve um desempenho excelente ao longo dos anos. Isso é uma das razões para o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, como a gente já falou também anteriormente, falar que o risco maior da renda fixa, o risco maior está na renda fixa e não na renda variável. Porque é o risco da desvalorização da moeda ao longo do tempo. A perda da moeda, a perda do valor da moeda, que são decorrentes dos processos inflacionários. Se a gente for avaliar atualmente, a gente tem uma taxa de juros muito alta, mas o ganho real dessa taxa de juros ele está muito pequeno. E a gente tem 2 componentes importantes quando a gente fala de resultados nos investimentos, que é o tempo mais a rentabilidade. Então, se a gente for olhar para a formulazinha do valor de um dinheiro no tempo, a gente tem que o tempo ele age
ele é um fator exponencial. Então a gente tem esses três componentes: o tempo mais os aportes mais a rentabilidade. Esses são os três fatores mais importantes para os investimentos. O tempo, quanto maior o prazo, maior a rentabilidade que a gente vai ter. Mais tempo a gente vai ter para aquele capital ir acumulando. Os aportes, por fim, a rentabilidade. Sexta estratégia para a gente combater a ansiedade. Essa é importantíssima. Essa, creio que todas as pessoas deveriam praticar, que é a prática de atividades físicas. A prática de atividades físicas é relacionada por meio de pesquisas na área científica com a estabilização da psique. Ela injeta dopamina, que está vinculada à sensação de prazer e de recompensa. Também ajuda na geração de mais energia, de foco e de atenção. E também a gente produz serotonina, que está vinculada àquela sensação de bem-estar. E também muito importante para a nossa memória. Além disso, a atividade física ela foi relacionada com os processos de neurogênese e da plasticidade cerebral, que é a capacidade do nosso cérebro de produzir novas células, previne, posterga e melhora o desempenho cognitivo, e ele é um fator de proteção para as doenças cardiovasculares. Então, o que você está esperando para começar a fazer atividade física? Então, tem um estudo bem interessante, uma revisão científica, né, que dentro do grau de robustez das evidências científicas, os estudos revisionais são aqueles que têm maior nível de robustez, ou seja, a gente pode ter maior confiabilidade, eles passam mais credibilidade. Porque o que é uma revisão? Uma revisão ela procura encontrar os diversos resultados que foram gerados em pesquisas sobre um determinado tema em diversos países, por diversos pesquisadores, utilizando diversos métodos. Então, se essas pessoas em diversos locais, utilizando diversos métodos, obtiveram os mesmos resultados, isso quer dizer que aquilo tem uma alta robustez, um alto nível de confiabilidade. Então é isso que esse estudo ele traz. E ele fala que a atividade física, a prática de atividade física, ela gera primeiramente melhoras nas tarefas cognitivas que dependem primariamente do córtex cerebral, do córtex pré-frontal, melhora o nosso estado de humor e diminui o nível de estresse. Então esses foram os principais resultados que foram encontrados por essa pesquisa. Além disso, em termos de estado afetivo, a atividade física aguda, ela melhora e diminui os afetos negativos, ou seja, os sentimentos negativos, as emoções negativas, aumenta as emoções positivas, diminui a resposta psicológica e fisiológica ao estresse, e esses efeitos foram reportados por perdurar por mais de 24 horas, ou seja, esses efeitos duram, na verdade, por até 24 horas depois do término da atividade física. Em termos de funcionamento cognitivo, exercícios agudos principalmente, que são aquelas atividades que a gente faz em uma única sessão, como é o caso da natação, da corrida, da bicicleta, são atividades físicas aeróbicas. Tem efeitos e melhoram nas funções executivas do córtex cerebral, o qual inclui atenção, memória de trabalho, flexibilidade mental, resolução de problemas, a capacidade de raciocinar e de ter pensamentos mais complexos, a fluência verbal e melhora também na tomada de decisões. Todas essas atividades são essenciais para quem quer analisar uma empresa, para quem quer analisar um negócio e para quem quer investir. Então, qual que é o tipo de atividade física que a gente está falando? Como eu falei, aquela atividade física aeróbica de média a alta intensidade. Atividade física aeróbica de média a alta intensidade. O que é média e alta intensidade? Aí a gente vai variar de pessoa para pessoa. Então, sugiro que vocês procurem um profissional da área de educação física, que eles vão poder te direcionar melhor. Mas, segundo o Dr. Saulo Barbosa, ele passou uma regrinha que é bem simples e que pode ser utilizada para a maioria das pessoas. Mas, claro, se você tem algum problema específico, então sugiro que você procure um profissional da área. Então, a frequência cardíaca máxima é aquela que a gente pode obter
diminuindo 220 da sua idade. Por exemplo, eu tenho 32 anos. Então 220 menos 32, a gente chega no resultado de 188. 188. Então essa é a minha frequência cardíaca máxima. Então 70% de 70 a 85% da atividade da frequência cardíaca máxima, a gente está obtendo esses resultados. Por quanto tempo? Até 150 minutos por semana, que daria mais ou menos 30 minutos por dia se a gente considerar que a gente pratica atividade física 5 vezes na semana. Então 70% desse valor, eu teria uma média de 131,60 a 159,80 batimentos cardíacos por minuto. Além disso, a atividade física de força ela também é importante, né? As duas têm que andar juntas, porque se você não tem músculos fortes, principalmente musculatura do joelho e das pernas fortes, como você vai conseguir ter um bom desempenho na atividade física aeróbica? Então as duas têm que estar atreladas, caminham juntas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, chegaram até o final desse vídeo. Tenho certeza que ele agregou bastante para o autoconhecimento de vocês, principalmente para o desenvolvimento dessas habilidades que vão combater esses estímulos ansiosos que a todo momento estão sendo jogados no nosso meio, no nosso círculo. E tem uma última dica para vocês, que é um dos livros que eu mais gostei, que não trata diretamente sobre o tema de investimentos, mas que inclusive tem uma dedicatória do Warren Buffett, que ele fala que o Dale Carnegie, que é o autor desse livro, mudou a minha vida. O nome desse livro é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. É um tema bem sugestivo, como o nome já diz, né? Já é direcionado para essas pessoas. O livro ele trata de várias abordagens que foram utilizadas e testadas pelo autor ao longo do tempo na análise de diversos casos de pessoas que passaram por problemas de ansiedade, depressão e temas relacionados a questões psicossomáticas. Então vale muito a pena ler esse livro, vai te dar vários insights para que você aplique na sua vida, porque a gente não tem uma técnica que é correta para todas que vai ser boa e correta para todas as pessoas, vai variar muito. Então esse livro ele abrange toda uma gama de técnicas para combater a ansiedade. Eu tenho certeza que aqui você vai encontrar uma que melhor se adequa ao seu caso. Inclusive eu tenho ele aqui, para quem quiser. Vou deixar também o link. Se vocês quiserem comprar utilizando esse link, vocês me ajudam a fomentar a realização de novos vídeos para esse canal. E desde já eu agradeço. Como eu falei também, quanto à parte psicológica e a parte biológica, todo o material que eu consultei foi proveniente do Dr. Saulo Barbosa. Também vou deixar o link aqui no canal para vocês, caso vocês tenham interesse, vocês podem procurar pelo material dele, que é de excelente qualidade. Por fim, não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram, também de deixar os seus comentários com as suas dúvidas e sugestões também para melhorar. E também se inscrever no canal, dado que toda semana vou estar publicando vídeos novos sobre investimentos e sobre inteligência financeira. Muitíssimo obrigado e é isso aí.